E aí, pessoal, já tem muito tempo, né, que eu não posto nada. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma flor dessas aqui, ó, utilizando pinhas. Então, ó, a minha esposa pegou essas pinhas. Então eu tenho algumas aqui, já fiz algumas e resolvi dar uma parada para poder fazer esse vídeo. Então, aqui, ó. Essas foram as que eu já fiz. Então, o material que você vai precisar é uma pinha, né, como essa aqui, por exemplo, uma lixa. Aqui eu estou utilizando uma tesoura de cortar calha, mas tem tesouras melhores. Então, tem gente que faz com cegueta, mas é complicado porque quando você vai fazer o corte, ela quebra. Então, essa daqui é a ferramenta que eu achei melhor até o momento. Tem umas que são melhores, que são aquelas com o bico curvo, mais fino, mais comprido. Mas no caso aqui, eu não tenho essa ferramenta e eu costumo fazer as coisas com o material que eu tenho em mãos. Então essa é a ferramenta que eu tenho. E aí a outra ferramenta é essa aqui, um alicate de corte, né? De corte de arame, de fio. E uma parafusadeira. No caso aqui, eu estou utilizando essa broca aqui, mas você vai utilizar a broca de acordo com o material que você vai utilizar. E a outra coisa também é esse material aqui que é de coco, de coqueiro, né? Então, aqueles coqueiros de praia, não aquele coco grande, mas aquele que dá aqueles coquinhos, né? Então você vai e corta essa parte aqui, né? Que fica assim bem natural, ao invés de você fazer como muita gente faz aí na internet, colocando espeto de churrasco, que fica assim, muito artificial, né? Então essa daqui ela pode até se confundir realmente como se fosse uma flor tirada da natureza, né? Então fica bem original, tá? Então vamos começar. Então a primeira coisa que eu faço é tirar o fundo aqui. Vou pegar uma outra para vocês verem. Normalmente ela tem esse fundo bem juntinho aqui. Então tem que começar por aqui, ó, tirando essas folhinhas, né, essas pétalas, como vamos chamar assim, né? E aí, para que eu faça essa aqui tá bem difícil de tirar. Ela não tá tão legal. Ó. Então, você tira aqui para que ela fique com uma haste, como se fosse realmente uma flor natural. Ela não tá muito boa, ela tá meio podre, tá vendo? Então essa daqui eu vou descartar, não vai dar o efeito que eu quero, tá vendo? Ela sai muito quebradiço. Vamos pegar uma outra aqui, deixa eu escolher uma aqui. Essa aqui tá meio tortinha, tá vendo? Vamos ver uma outra. Essa também, mas vamos tentar com essa daqui. Ó, então ela sai mais fácil, tá vendo? Quando ela é uma pinha que não ficou muito exposta ao tempo. Então eu tiro aqui algumas coisas. Vamos lá, não precisa ter dó não, pode tirar bastante. Qual que é o objetivo de você tirar essa parte aqui do fundo? O objetivo aqui é fazer com que a peça, vou pegar uma pronta ali para vocês verem, que ela tenha esse formato aqui como se fosse realmente de uma flor, ó, arredondada, e não uma superfície chapada. Então, vou continuar tirando aqui. Então, para ficar o mais original possível, tá vendo? Então ela criou um biquinho aqui. E aí, essa parte aqui, ela fica com a ponta, que eu vou cortar, porque depois a gente vai fazer um furo aqui. Então, ok, fiz aqui, e eu vou fazer isso aqui, eu vou passar na lixa. Aí, então essa parte aqui é importante, para vocês verem, ó, que tem o cerne da planta aqui, ó. Essa parte mais escura um pouco, tá vendo? Ó, essa parte mais escura aqui. Isso aqui nós vamos fazer um furo exatamente aqui, mas esse furo eu vou fazer depois que eu fizer o corte. Então, o corte aqui é o seguinte. Nós vamos pegar esse alicate aqui e vou enfiar diagonalmente aqui, ó, e vou dar uma beliscada no cerne dela. Porque se eu tentar cortar tudo de uma vez, é bastante duro. Então, ó, eu vou beliscando assim,
Às vezes eu preciso fazer um pouco mais de força no final, né? Para fazer o corte. Então vamos deixar essa daqui separada aqui. Então eu tiro as que quebraram. E aí eu vou avaliar, ó, se eu tiro mais folhas aqui, ó, no caso aqui eu vou tirar mais pétalas, né? Para ficar com aquele efeito mais legal. Então quando eu tenho material sobrando, quando ela não quebra, dá para eu fazer isso, ó. Aí. Aqui eu vou tentando fazer uma situação aqui para que ela fique mais uniforme. Então eu dou uma olhada, ó, tá vendo? Se tiver alguma sobrando, uma extra aqui, eu retiro. Então ficou com essa parte aqui. E aí depois eu venho com esse alicate menor, aqui, ó, e faço o corte de algumas pétalas aqui. Também com o mesmo motivo, para não ficar uma coisa assim muito chapada, né? Então ela vai ficar com aspecto como se fosse uma flor realmente natural, uma flor seca, né? Então, como aqui eu tenho bastante material na flor, né? Então, aí, fica com esse miolinho aqui como se fosse aquele local onde as abelhas chegariam, os insetos, né? Viu aí? Ó. Olha que bacana. Então, ok. Então agora nós vamos fazer um furo aqui. Essa parte desse furo, que a gente vai fazer aqui, é a parte mais delicada. Quanto mais plano tiver, melhor com a lixa, né? Para que a furadeira possa fazer o furo exatamente ali. Então vamos lá. Então aqui eu estou com a parafusadeira, vou devagar, então é importante você ter uma parafusadeira que você consiga controlar a velocidade. Furo com cuidado, devagar. E não deixa ela atravessar do lado de lá. Não deixa ela atravessar aqui. Por quê? Porque o risco dessa peça aqui quebrar é grande. Então, nem todas as flores que eu faço, eu consigo chegar no resultado. Algumas vezes ela quebra e eu perco o trabalho. E aí, depois eu venho aqui e pego essa hastezinha de coco. No caso aqui eu escolhi uma broca cujo diâmetro é mais ou menos próximo disso aqui. Então, algumas hastes de coco, elas têm essa parte aqui arredondada, ó. Então, se tiver ruim, eu vou lá e corto o pedaço. Mas no caso aqui, ó, ela tem uma parte comprida que não tem muita ondulação, né? Então, é só pegar aqui e enfiar aqui dentro. Vamos supor que ela tivesse dado uma trincadinha aqui. Aí você pode colocar com cola. Pode colocar uma cola aqui, e aí ela vai selar a trinca e ainda vai fixar o caule aqui. Então, pessoal, com a cola aqui, se tiver alguma trinca, ela segura o caule e ainda ajuda a dar resistência na flor para ela não acabar de quebrar, porque às vezes dá dó você perder depois de ter feito o trabalho, né? Mas nesse caso aqui deu certinho, ó, e ela ficou firme, não sai. Então não precisa pôr cola todas as vezes. Mas se você tiver uma cola branca próximo, né, com um potinho, é só você enfiar o caulezinho no potinho lá e já coloca ali, que já vai ficar firme. Então eu tenho aqui uma flor pronta. Então na maioria das vezes, quando eu pego uma pinha dessa daqui, o máximo que eu consigo fazer são 2 flores. Na maioria das vezes é 2. Mas em alguns casos acontece de ser uma só. Como foi o caso dessa daqui, mas eu retirei essa, ó. Então essa parte aqui ela é mais frágil, né? Já tem uma pétalazinha aqui soltando. Ela é mais frágil, ela é menorzinha. E aí com uma menorzinha dessa, vamos pegar uma aqui, ó. Olha aqui. Eu fiz essa, tá vendo? Que também fica legal, aqui ó, uma outra que é aproveitamento. Então é interessante ter flores de tamanhos diferentes, né, para ficar bem natural, para você fazer um arranjo bem natural. Então vamos lá para essa aqui que é uma menorzinha. Então essa que é menor, nós vamos fazer um corte aqui de poucas peças, ó, porque o material é menos, né? Tem menos material para cortar. Então eu corto algumas aqui, quando eu achar que está ok. Não faço o desbaste aqui como eu fiz na outra maior, né? Porque aqui ela não... se você tirar, ela vai estragar, né? Então vamos tentar com essa daqui. Não é toda vez que eu consigo fazer uma flor pequena. Essa é a mais difícil de fazer. Então,
dependendo do material, ela pode quebrar quando você vai fazer esse lixamento, igual eu mostrei com essa aqui, ó, que ela tá já bem velha, tá vendo? Essa aqui vai ser descartada. Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer ali uma base para poder fazer o furo. E aí também você pode usar um material mais fino, um araminho, né? Então aí o furo seria mais fino, a chance de dar certo é maior, colocando um araminho aqui. Então essas aqui pequenas, por exemplo, ó, eu estou com essa guirlanda aqui, que eu fiz já tem um tempo, eu estou esperando ela secar, ela é de cipreste, né? Então eu poderia fazer a inserção dessas flores menores aqui, ó. Então, mas aí é um outro caso aqui que eu vou trabalhar daqui a pouco. Vamos mostrar esse daqui fazendo furo aqui, que é o mesmo procedimento. Olha lá, uma partezinha marrom mais escura. Então eu vou fazer o furo aqui. Aí com bastante cuidado, bem devagar. Vamos ver se a gente consegue. Cuidado com o dedo embaixo, né? Aí consegui fazer o furinho, essa. Então obtivemos sucesso nessa. E aí vamos lá. Então essa daqui, se o galho tiver um pouco mais grosso que o furo, cuidado, porque se você enfiar um galho mais grosso que o furo, pode rachar e aí você perde a peça. Mas no caso aqui também deu certinho aí, ó. Então tenho peças de tamanhos diferentes da mesma pinha, ó. Então duas no máximo, normalmente uma. Então é isso aí, gente. Se você quiser fazer uma decoraçãozinha aí na sua casa, é fácil fazer com essas flores. Bem, então esse aqui é o resultado final. É um vaso que a minha sogra pintou quando ela era mais jovem, né? Deu para minha esposa. E aí foi amarrado, né? Um buquê amarrado com barbante e simplesmente colocado aí no vaso. Olha só que chique. Então ficou bem bacana. Então viu que é bastante simples, né? Só ter paciência. A forma de cortar, como eu disse, né? Eu utilizei uma ferramenta, mas tem gente que corta com cegueta, mas eu acho que dá mais trabalho. E aqui tem outras coisas aqui, né? Secas. E aqui está a guirlanda. Essa guirlanda, ela está em processo de produção, né? Então comecei inserindo algumas dessas flores, as menores, né? Escolhi as menores por causa do diâmetro aqui. Então, ainda tem mais coisas que a gente tem que pôr. Então, galhos, outras flores secas, frutas secas. Então, por exemplo, laranja, limão, né? O que estiver desidratado, você pode ir colocando aí para poder encher esses espaços aqui, ó, que ainda o cipreste aqui, ele é o que? O material de fundo do preenchimento dessa guirlanda. Então ela está em processo de produção ainda, e à medida que a gente for encontrando materiais, aí a gente vai montando e conclui depois, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado.